Mas vamos, Gerson, a um outro assunto. Um assunto que não diz respeito apenas à população do Rio de Janeiro, mas à população brasileira como um todo, que é a descriminalização das drogas. Nós vemos aí uma tendência muito grande em relação à maconha. Várias personalidades, inclusive da política, têm se manifestado favoráveis, outras se escondem porque são candidatos. O fato é que é um assunto da maior importância. Eu, sinceramente, a minha posição é muito definida. Eu sou contra. E você? Tereza, eu penso como você e não abro. A Lei 11.343 não despenalizou a posse de drogas e tampouco a afastou da figura do crime. Ela colocou somente penas alternativas, como, por exemplo, medidas de comparecimento a programas ou cursos educativos, mostrando o efeito nocivo das drogas. Pode ser ainda prestação de serviços à comunidade. Em caso de reincidências, o juiz pode impor pena de multa. Então, portar drogas é passível de penalização. É crime mesmo que o indivíduo esteja de posse de quantidades apenas para consumo próprio. Portanto, quem de alguma forma contribui para instigar, induzir ou fazer apologia de um fato como esse, é passível, sim, de enquadramento por crime no Código Penal. A marcha da maconha, que aconteceu no Rio de Janeiro, foi autorizada por um juiz, mas ele violou a lei, pois outros juízes mais zelosos proibiram a marcha em várias capitais do nosso Brasil. Usando uma expressão popular, doidonas, as pessoas que participaram desta marcha no Rio gritavam: maconha, sou maconheiro. É um caso que deve ser analisado à luz de um possível ato criminoso. Alguns sugerem até mecanismos de legalização do tráfico de drogas no Brasil, como os cafés de maconha que já existem na Holanda. E lá na Holanda, num café maconha hoje, é permitida a venda e o consumo individual das drogas e, portanto, existe um tráfico institucionalizado e protegido pelo governo. É pitoresco, entretanto, que lá sejam proibidos o consumo de cigarros de tabaco, porque tabaco faz mal. Ora, tabaco faz mal e maconha não faz mal? É isso que nós queremos para o Brasil? Vamos deixar de tratar romanticamente a figura do usuário de drogas. O usuário é um alimentador do tráfico. Se a legislação evoluiu para permitir a ele uma condição melhor de tratamento, muito bem. Não temos nada a fazer contra isso, ou fazer qualquer reparo, mas desde que ele procure tratamento. Não acredito na legalização. Se a legalização produzisse resultado, voltemos ao exemplo do álcool, que é uma droga legal, e não haveria o incremento do consumo do álcool. Mas é legal e a juventude está se afundando no álcool. Então a legalização não produz efeito algum. O que é que ela vai fazer? Vai produzir o exemplo do tráfico institucionalizado. Ela vai tornar os barões da droga empresários, como, aliás, eles já se apresentam nos círculos do crime. Precisamos, neste momento, de combater duramente o crime organizado e o pai medonho de todos os crimes, que é o tráfico de drogas. É isso aí, minha gente. Lutemos pela vida. Esse negócio de consumo de droga é uma coisa tão grave que houve até uma passeata que, no fundo, representou uma propaganda desse consumo. E essa passeata, infelizmente, teve a presença de um ministro de Estado. Uma vergonha. A droga, seja o consumo, seja o tráfico, está por trás de 90% dos crimes que ocorrem na cidade do Rio de Janeiro.
Bom, mas nós já falamos bastante do nosso Rio de Janeiro e vamos falar um pouquinho das posições do nosso presidente Lula, que infelizmente ele nos últimos tempos vem adotando tanta polêmica na sua ida a Cuba, né? Tão criticado e tinha que ser criticado mesmo, posições infelizes. Agora em Israel também, eu acho que em determinadas situações ele foi extremamente infeliz. E eu, Gerson, gostaria que você analisasse esta viagem do presidente Lula a Israel, principalmente agora, quando ele tem a pretensão de acabar com o conflito na região, não é? Ô Tereza, 63 anos de conflito das duas partes. Não se conseguiu chegar a uma solução. Tudo foi feito. E o Lula, tomara que consiga se transformar também num mágico e resolva o problema. O que eu não acredito, mas torço. Mas eu queria tocar num assunto que passou despercebido para muitos. A não ida do Lula à sepultura de Theodor Herzl, que foi o criador do sionismo que levou a criar o Estado de Israel. Sabem por quê? É porque a esquerda do PT considera o sionismo como racismo. Isso há muito tempo, pregando essa mentira. Porque sionismo nada mais é, na verdade, um movimento pela criação do lar nacional judaico. Nada mais do que isso. O resto é mentira, é balela. E ele quis atender para agradar a esquerda esquerdíssima do PT. Por isso que ele não foi à sepultura do Theodor Herzl, uma pessoa respeitada internacionalmente. Mas foi ao Arafat, que agradou também a esquerda do PT. É só isso e nada mais do que isso. Um jogo político infeliz. Cometeu também uma outra falha: não comparecer e levar flores ao Santo Sepulcro, onde teria sido sepultado Jesus Cristo antes de subir aos céus na visão católica. Uma omissão injustificável. Ô Gerson, há que chamar a atenção ainda para uma questão. Todo chefe de Estado, quando vai visitar um país, ele recebe todo o programa antes. E o presidente Lula sabia que estava incluído a visita dele ao túmulo de Theodor Herzl. Então, Gerson, o que ele quis mesmo foi montar o circo e aparecer diante do seu PT radical e também segmentos da esquerda mundial a quem ele também quis agradar. Esta é a grande verdade. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa e nós não poderíamos deixar de mais uma vez convidar para a sessão solene que o nosso deputado Gerson Berger estará realizando no próximo dia 12 de abril na Assembleia Legislativa, em lembrança ao Holocausto nazista. E nós teremos lá a presença de autoridades do maior destaque do nosso país, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, o grande jornalista Merval Pereira, do jornal Globo e da TV Globo, o também jornalista Vilas Boas Correia, do Jornal do Brasil, e muita gente importante. E você, que é tão importante para todos nós e tenho certeza que lá estará. Obrigada por nos assistirem. Tenham uma excelente semana. A vocês dois, Gerson e Pedro, também os nossos agradecimentos. E estaremos juntos no próximo domingo, às 12 horas aqui na CNT. Até lá!